Olhamos agora para o que se passa lá em cima, no espaço. Começa aqui mais uma última fronteira. Vamos conversar com o coordenador da Sociedade Planetária, como é habitual ao domingo, no Bom Dia Portugal. Miguel Gonçalves, bom dia. Começamos por falar sobre estrelas, algumas delas tão velhinhas. Ou tão novas, depende da perspectiva, porque não podemos olhar lá para o fundo, olhar para zonas, para distâncias muito, muito profundas, é também olhar para as primeiras estruturas do universo. E esta semana ficou marcada por dois anúncios de recordes. Os recordes pouco interessam em ciência, às vezes é muito mais por marketing científico que outra coisa qualquer, e já vamos ver isso. E se calhar vimos isso já agora, nesta primeira notícia da estrela, que foi anunciada pela mídia em todo o mundo como a descoberta da estrela mais antiga do universo, terá mais de 13 mil milhões de anos, é aquele pontozinho que nós vemos à volta do círculo vermelho, e foi anunciado pela mídia, e a descoberta está associada a astrónomos australianos e de um telescópio australiano. Curiosamente, não foi isso que disseram os cientistas. Os cientistas não falaram sobre a datação, digamos assim, ou o recorde da datação desta estrela, não. É um produto, sobretudo, dos mídia e da própria universidade, mas aqui o que interessa é saber o que é esta estrela. Em primeiro lugar, onde é que ela está? A 6 mil anos-luz de distância de nós. Isto é, está mesmo na nossa galáxia da Via Láctea. E é uma estrela que faz parte, muito provavelmente, da segunda geração de estrelas do universo. E porquê segunda geração? Porque isto sim é que é o sumo delicioso desta notícia. É que esta estrela, nós conseguimos, através da análise do seu espectro, da sua assinatura química, nós conseguimos descobrir um bocadinho mais da história da sua mãe. E a mãe desta estrela é que terá sido, provavelmente, as primeiras estrelas do universo. E porquê é que referimos isto? Bom, pensa-se que as estrelas primordiais, a primeira geração de estrelas, eram estrelas extremamente maciças, enormes. Aliás, a mãe desta estrela teria cerca de 30 vezes, seria 60 vezes mais maciça que o nosso próprio Sol. E então essas primeiras estrelas eram extremamente grandes, extremamente maciças e tinham uma duração, um tempo de vida muitíssimo curto. Explodiam sob a forma de supernovas. Foi nessa explosão, de acordo com a teoria dos cientistas, nessas explosões apareceram os elementos químicos mais pesados no universo. E, portanto, seria de esperar que esta estrela que agora foi encontrada, da segunda geração, nessa assinatura química, tivesse também esses elementos mais pesados, provenientes da mãe. Mas eis a primeira surpresa. Não tem. Esta estrela de segunda geração é constituída sobretudo por hidrogênio, por hélio, até aqui tudo bem, as estrelas que nós conhecemos são constituídas principalmente por isso, e depois não tem elementos muito pesados. Tem sobretudo carbono, hidrogênio, hélio e carbono. E essa foi a primeira grande surpresa que os cientistas encontraram ao analisar esta estrela. Provavelmente o que é que terá acontecido? A primeira estrela, a estrela mãe desta, terá explodido. O resultado dessa explosão foi um buraco negro que capturou os elementos mais pesados. E é por isso que, se calhar, nós não conseguimos encontrar nesta segunda estrela, a estrela filha, os elementos mais pesados do universo. Mas, se é mais antiga ou se não é mais antiga, é pouco relevante em termos de ciência. O que interessa é a informação que ela nos dá sobre a sua própria estrela-mãe. Mas esta semana também ficou marcada por um outro anúncio, porque a NASA não quis ficar atrás. Os telescópios espaciais Hubble e Spitzer anunciaram a descoberta da galáxia mais jovem do universo. Imagina tu, o universo tinha apenas cerca de 650 milhões de anos, coisa pouca para o universo, quando apareceu esta galáxia que foi capturada pelos telescópios espaciais Hubble e Spitzer. Ora, interessa sobretudo estudar estas primeiras galáxias porque é uma maneira de sabermos como é que nós chegamos onde chegamos. E, além disso, este projeto, a descoberta desta galáxia mais jovem, faz parte de um grande programa da NASA chamado Frontier Fields, em que basicamente a NASA convoca os seus 3 grandes telescópios, o Hubble, o Spitzer e o Chandra, para olharem para o universo mais profundo, através de lentes, que isto é uma coisa engraçadíssima. É que esta galáxia foi encontrada num enxame de galáxias chamado Abell 2044, muito conhecido pelos astrónomos, é este enxame que nós estamos a ver neste momento, e curiosamente esta galáxia mais jovem está muito para lá deste enxame de galáxias. E a luz dessa galáxia mais jovem foi ampliada devido à massa deste enxame de galáxias que está entre nós e a galáxia mais jovem. Portanto, este enxame de galáxias, a sua massa, atua como uma grande lente gravitacional que amplia a luz da galáxia que está em segundo plano, mais distante no tempo. Isto é um programa interessantíssimo porque durante 3 anos estes 3 grandes telescópios vão olhar para 6 enxames à procura da luz das primeiras galáxias do universo através da ajuda destas lentes gravitacionais. E nesta última semana, Miguel, Marte deu muito que falar.
Deu muito a falar. A notícia, no fundo, já vem até de 2011. O que nós vamos ver de seguida são uma espécie de dedos muito finos e extremamente escuros que os cientistas conhecem desde 2011 em Marte. Eis aqui algumas dessas linhas que nós estamos a ver a meio. E estas linhas muito escuras têm este sugestivo nome de linhas de encosta ou linhas inclinadas recorrentes. O nome quase que diz tudo. É que os cientistas esta semana dizem que pode estar aqui, eventualmente, ainda com muitas reservas, a prova da existência de água líquida à superfície de Marte. No presente, nós sabemos que no passado isso terá acontecido em Marte, mas no presente ainda é um tema extremamente discutido. Este também é um estudo extremamente polémico. Estas linhas são sazonais. Elas aparecem com maior frequência e com maior intensidade, mais escuras, digamos assim, em alturas mais quentes de Marte, que no caso de Marte é menos frias, digamos assim, e perde intensidade em alturas mais frias. E são sobretudo encontradas em encostas, sobretudo em crateras, perto de crateras, nas encostas das crateras de impacto. E o que foi anunciado esta semana é que este tipo de linhas continuam a intrigar os astrónomos, que dizem que para isto acontecer, para nós vermos o que estamos a ver, nós não podemos descartar a água de estar ali presente. Os cientistas tentaram encontrar no espectro precisamente a água e tentaram encontrar sais e não encontraram. Ou seja, não há uma prova direta que nos diga, uma evidência direta que nos diga que há água ali a correr. Mas há outras coisas. Há minerais ferrosos, há ferro a correr naquele, ou pelo menos naquelas linhas. E, de acordo com os cientistas, esse tipo de materiais pode ser uma espécie de anticongelante da própria água. Ou seja, a água pura não congela devido à ação deste tipo de agentes férreos. E, portanto, apesar de não termos uma indicação clara que é água, o que os cientistas dizem é que, de alguma forma, a água tem que estar presente para justificar aquilo. Outras conclusões interessantes deste estudo é que dizem-nos que estas linhas, estes fenómenos, são sazonais, mas também ao longo do tempo. Ou seja, se observarem fotografias e análises de dados de vários anos, eles são mais frequentes nos anos do que noutros. E, portanto, há aqui uma espécie de um jogo das escondidinhas da própria água, eventualmente, deste tipo de fenómenos à superfície de Marte. Portanto, Marte continua a apaixonar, e de que maneira, os astrónomos e a comunidade científica. Miguel, o que é que nos traz hoje como imagem da semana? É uma história. Não é uma história muito bonita. Faz lembrar um bocado o mítico filme O E.T., em que ele mete o dedo e pergunta "E.T. phone home?". Pois é mais ou menos isso. Ora, em 1978 foi lançado a missão International Sun-Earth Explorer, 78, um ano glorioso. E foi mandada lá para cima, para o espaço, para estudar a magnetosfera do planeta Terra. Em 1983, a NASA disse que ela teria que ter outra missão, que seria estudar 2 cometas, e mudou também de nome, passou a ser chamado International Cometary Explorer. E o que é que tem de interessante e de emocionante esta história? Bom, é que a NASA anunciou esta semana que, passados mais de 30 anos, esta sonda vai voltar a passar pela órbita próxima da Terra em agosto, e ela continua a funcionar, continua a enviar dados, continua a dizer que está viva, só que pela primeira vez a Terra não vai conseguir falar com ela. Portanto, ela vai telefonar para casa, mas a Terra não lhe vai responder, por uma razão muito simples. É que a NASA utiliza os seus grandes radiotelescópios do Deep Space Network para ouvir esta sonda, mas também para emitir sinais, ordens, digamos assim, para esta sonda. Só que desde 1999 que os transmissores que são adequados para os ouvidos da década de 70 desta sonda, estes transmissores foram, obviamente, tiveram uma evolução tecnológica assinalável. E desde 1999 que não há transmissores compatíveis com as orelhas, digamos assim, desta sonda. E, portanto, em agosto, quando passar pela Terra, tristemente ela vai dizer olá à Terra, mas a Terra não vai ter capacidade para lhe responder e, portanto, não vai ter capacidade para fazer diálogo. Eis uma das histórias curiosas do que dá, às vezes, a evolução tecnológica. Porque comprar novos transmissores ou fazer novos transmissores compatíveis com esta tecnologia da década de 70 é hoje extremamente caro, e a NASA não está disposta a investir nesse tipo de transmissores para falar com esta sonda da década de 70. Miguel, obrigada. Obrigado. Um bom domingo.